o que veio para destruir, para tentar, tirar a paz do teu espírito, da tua vida, hoje, agora, vai cair por terra em nome de Jesus. Já caiu por terra. A Bíblia diz aqui no livro de Daniel, capítulo 2, que o rei ele teve um sonho. E este sonho o perturbara à noite. E ali todos os sábios, sádicos, adivinhos não conseguem adivinhar, não conseguem decifrar o sonho. E ali Daniel teve a chance mais uma vez de mostrar que o nome de Deus e o Deus era o único e ele merece toda a glória. Você incomoda aonde você entra, aonde você está, seja no âmbito de trabalho, seja aí no teu ambiente familiar, seja aí até mesmo na igreja. Muitos olham para você, talvez você é uma pessoa que não tem estudo, mas Deus te usa tremendamente. Este dom Deus deu de graça. E apenas aqueles que têm disponibilidade, têm de verdade uma vida séria com Deus, pode usar verdadeiramente. E a Bíblia diz que Deus revela para Daniel, no versículo 19, os mistérios em o sonho à noite. E ele procura o rei e o revela tudo o que Deus queria falar através dos seus sonhos. No versículo 21 diz que é Deus quem muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece quem está em trevas, e com eles mora a luz. Então não se espante se porventura você falou demais, confiou em alguém, abriu a tua vida e esta pessoa hoje começou a falar mal de você, a malhar você, porque não é mais o teu amigo. Eu aprendi que o caráter das pessoas a gente só vai ver de verdade quando elas mostram através de uma atitude, ação. Então, mediante o que você sabe de uma pessoa, é um segredo. Você não tem que sair falando, mesmo que você esteja ou não em amizade com essa pessoa. Eu aprendi que falar daquilo que Deus me revela, eu tenho uma liberdade quando Ele me mostra. Porque em intimidade profunda, eu falo para Deus, Deus me mostra se for para falar, se não for também não falo. Se a pessoa ela me acusa que eu estou jogando praga ou que eu estou falando e que aquilo não é verdade, que o Senhor não é na minha vida, com o tempo o Senhor vai mostrar. Mas se o Senhor me deu a liberdade de falar, eu vou falar, queira ela ouvir ou não. Então, eu já passei por situações como essa, de às vezes a pessoa, o negócio não acontece naquela hora, aconteceu depois. Ou então a pessoa vai lá e acha que eu estou falando, jogando uma praga, não. Você que tem duas revelações divinas de interpretação, você vai entender. Seja qual for o dom que Deus te deu, de revelação, de visão, de profetizar, da cura, use, tenha seriedade. Mas seja um servo de Deus fiel. Entenda que isto não é teu, é dele. Porque se você está com a tua vida no altar, você está em paz, deixe falar o que quiser, deixe inventar o que quiser. Então, por detrás de uma emaranhado dos tapetes, coisas vão vir à tona. Pessoas estão aí por trás, de longe, falando de você. Você talvez nem saiba. E de uma forma ou de outra, estão querendo prejudicar você. Talvez por algo que você fez aí ou está fazendo que está chamando a atenção. Eu não sei. E olham para você com um olhar de risos, olhar de deboche.
Então vasculha até o teu passado. Tem gente que chega nesse ponto e começa a fazer a cabeça de outras pessoas contra você. Esta pessoa, ela pode ter o cargo que for. Eu vou estar falando para pessoas nesse vídeo que você está sofrendo afrontas aí, no meio de pessoas que dizem ser de Deus, na igreja. Pessoas que têm cargos, pessoas que, infelizmente, existe isso. Ali ela é uma pessoa que tem condições, ela dá, podemos dizer, dízimos altos, ofertas altas, ajuda ali dentro. E por conta disso, ela não é desmascarada pelo homem, porque o homem sabe, está cobertando, mas Deus vai tratar. Porque se até Saul, que foi ungido ali pelo povo, tinha admiração pela estatura, que naquele tempo era assim, ele foi desmascarado, Samuel teve que obedecer a ordem de Deus e falar para ele, Deus não tem mais se agradado de ti, porque tu não tem honrado mais o nome dele. Ele escolherá um novo rei para ficar no teu lugar. E ele teve que ir atrás desse rei. Um reizinho pequeno, onde que ainda estava sendo preparado lá no campo. Era um menino. Mas Deus viu o coração, que aqui o versículo 21 falou. Porque ele conhece. E mais tarde ele foi entronizado, assim como Deus falou. Então não adianta. Deus tira e coloca, como falou, remove reis e estabelece reis. E dá sabedoria aos sábios, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ou seja, aos entendidos, talvez você não tenha estudo, mas você sabe manusear isso aqui, melhor do que este aí, que é formado em faculdade, que sabe falar em línguas, que sabe falar línguas, vários idiomas talvez, que cante, que tem uma bela voz. Quem disse? Quem é o dono de tudo é Ele. Até o dom da voz foi Deus que deu. Mas se essa pessoa não está vindo, não tem uma vida de intimidade com Deus, nada disso vale. Essa afronta é de quem? É de um vizinho? É do colega? De quem que é? Você está com medo dessa pessoa? Até não. Deus vai tratar com essa pessoa, com este fofoqueiro, com essa fofoqueira aí. E não se admire quando você souber quem é a pessoa, quem foi a pessoa. Talvez você deu confiança, sentou na tua casa, no teu sofá. Você abriu confidências. Às vezes é o do sangue da família, E dói, machuca, Criticam. Muitas vezes você já até ouviu que Deus não é na tua vida. A Bíblia diz que Daniel revela o sonho e todos os adivinhos ali que estavam junto com Daniel e sábios, encantadores e adivinhos ficaram ali ouvindo. E Daniel, ele não deu a glória para si. Ele disse no versículo 28 que o Deus dos céus revelará o mistério e vai saber ao rei Nabucodonosor o que ele quer falar através desses sonhos. Então continue glorificando a Deus através da sua vida, do seu falar, do seu agir. Deixem falar, deixem inventar o que quiser.
Mas saiba que Deus ele tem cuidado, saiba que Deus ele fará justiça sobre você neste lugar. E as coisas ocultas vai vir sim à tona, porque Deus precisa revelar a você. Deus precisa tirar você dessa inocência. Às vezes é um baque muito grande, dói, machuca, né? Quando a gente sabe de algo assim forte. Mas é preciso, porque tem áreas, âmbitos da nossa vida que nós precisamos acordar, que nós precisamos entender que nós somos diferentes mesmo e que Deus só vai deixar na minha e na tua vida pessoas que estão ali com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Esses dias eu falei uma coisa interessante num vídeo, que eu agradeci por alguns irmãos que eu me segue lá no Facebook. Talvez tenha alguns que estão já seguindo até aqui no YouTube. Pelo carinho, por me dar uma boa noite, por, tirar o tempo deles. Eu falei, irmãos, e teve um menino que me seguiu que ele, Jéssica, você não falou de mim. São vários nomes que não dá para lembrar, mas quando eu falo irmãos, eu falo na seriedade de fé. Porque eu sei que tem irmãos que estão lá na igreja que estão vivendo por capa. E tem uns que estão vivendo de verdade em Cristo Jesus. Então Deus me revela quem são aqueles de verdade que estão ali, que me seguem. Uns que eu já até bloqueei, nem tenho mais, que estavam ali para ver o que eu posto, muitas vezes para apontar mesmo. Porque uma pessoa que se propõe a te chamar num particular e, oi irmão, tudo bem? Te dar uma boa noite todos os dias, mesmo eu não falando com essa pessoa, porque eu não falo ali com todo mundo, às vezes eu nem respondo. São poucas pessoas ali que eu consigo falar. Porque na verdade isso aqui é uma coisa minha com Deus, né? Eu entro, não é todos os dias, eu coloco esse vídeo quando eu sinto de Deus, mas eu vejo a verdade naquela pessoa, então eu agradeci. Mas não é que eu não tenho esse rapaz que me segue como irmão, pelo contrário, todos nós somos irmãos. Mas a verdade é essa, a verdade que está na Bíblia é a verdade, que você é irmão em Cristo Jesus quando você tem uma mesma comunhão, tá no mesmo caminho, vivendo uma vida com Deus, né? Mas que neste sentido, é igual quando as pessoas falam que todos são filhos de Deus. Não, eu não concordo, porque na própria palavra de Deus fala que não. Quem está vivendo uma vida em desobediência, uma vida errônea, essa pessoa não é chamada filho de Deus, ela está na escuridão. Então, só é chamado filho de Deus pessoas que vivem em obediência. Então, às vezes tem pessoas que têm que abrir um pouco a mente, estudar um pouco mais. Entendeu? Eu não posso falar que fulano é filho de Deus. Não sei se ela está vivendo uma vida em obediência. Eu sei da minha vida, mas a dela não. Então, quando eu falo irmãos ali que eu agradeci, foi nesse sentido. Foi que é quando essa pessoa, ela tem essa você vê pela atitude dela, né? Que ela me chama ali, ela pergunta, porque eu já passei por muitas críticas aí, eu não ligo muito pra isso não. E eu não tô nem famosa, imagina se eu tivesse. Eu prefiro estar famosa lá no céu do que aqui na terra. Porque eu não faço isso, não é pra mim aparecer em nenhum momento, mas sim pra falar aquilo que Deus me deu conhecimento para me falar. O que eu aprendi sobre Ele e o que eu tenho aprendido. E eu sei que Ele vai me usar muito, muito, muito mais, tremendamente, para ajudar muita gente. Mas eu sei que isso aqui, Ele me deu de graça. E eu me sinto privilegiada. Porque todo o conhecimento que eu adquiri foi no meu particular com Ele. Agradeço, muito ao meu tempo, quando eu era ainda uma testemunha de Jeová, dos estudos que eu tive, de todo o conhecimento que eu adquiri lá.
E hoje o conhecimento que eu aprendi com Deus, não foi estudando, foi fazendo faculdade que eu nem tenho de teologia. E toda essa profundidade, toda essa sabedoria foi dada por Ele. E eu não me acho tão sábia, tão inteligente assim, mas eu sei que existem pessoas que têm muito mais que eu. Mas eu sei que assim como existem pessoas que têm conhecimento, foram formadas, têm faculdade, existem irmãos e irmãs que são usados tremendamente na igreja, que não têm estudo nenhum. E por isso que muitas vezes passa por afrontas, porque Deus usa para falar a verdade, porque Deus veio para confundir mesmo, né? Ele não veio para os sábios, ele veio para aqueles que têm a disponibilidade. Ele não veio para os ricos, ele veio para os menos favorecidos, para os órfãos e as viúvas, né? Porque são essas pessoas que na intimidade elas procuram mais a Deus. Porque existem pessoas que quando estão bem, esquecem, né? Então, não tenha medo dessas afrontas, disso que tem se levantado. Pelo contrário, desde que Deus vai tratar. Mas que o oculto e o escondido vai vir, sim, a tona vai vir. E a luz vai ter que brilhar, né? Porque a glória e a honra pertencem a Deus. E assim como Daniel, ele foi reconhecido, foi promovido neste lugar, por mais que tentem aí puxar teu tapete para que você não venha receber a honra merecida, porque estas picuinhas aí é porque você talvez subiu de nível, de cargo, não sei para que Deus está direcionando esse vídeo, mas vai chegar no ouvido da pessoa certa. Ninguém vai impedir. Você vai se sentar assim no lugar que foi preparado para você, na cadeira que é sua. E vão ver que realmente há Deus na sua vida. Porque tudo que você faz com excelência. Porque é Deus que manuseia todo o trabalho das suas mãos. É Ele que te dá o entendimento, é Ele que te dá a sabedoria para desempenhar esse teu trabalho aí com sucesso. E quem está aí cantando no púlpito, fazendo e acontecendo, no escondidinho, Deus tira, Deus abate, Deus derruba do cavalo. Mas ficar brincando com o nome dele não vai. Pode dar a oferta maior que for, o dízimo maior que for, mas Deus vai lá e vai te honrar, vai te colocar, que pertence a você. Deus, ele já está tirando, né? Não é à toa, as mídias sociais estão mostrando aí pessoas que as pessoas veneram como um Deus. Hoje a gente chegou num momento onde que as pessoas estão venerando a outra pessoa como que ela fosse Deus. O cantor como se ele fosse um Deus. A missionária como ela fosse um Deus. O pastor como se fosse um Deus. São humanos. Deus coloca e tira. Se não tiver com a vida no altar, se estiver brincando com o nome dele, não adianta. Ele abate sim. Ele tira do lugar. Amém? Então, acalme aí seu Daniel da vida, porque o rei Nabucodonosor vai te chamar, viu? Não sei se é o teu patrão, não sei quem está precisando receber essa honraria dos céus. E só vai dar você neste lugar. Você vai dar o que falar. Tentaram abater você, tentaram jogar você na cova, fizeram fofocas com a tua vida, com o teu nome. Nada disso vai te atingir. Pelo contrário, só deram uma forcinha para que você, né, chegasse mais perto da tua vitória aí. Amém? Que Deus abençoe você.